De manhãzinha, ao entrar na confortável biblioteca da mansão Barros, abrir as cortinas e começar a arrumar o cômodo, a jovem empregada teve o maior choque de sua vida. Em frente à lareira estava o corpo sem vida de uma jovem, vestida de forma extravagante e destoando completamente do ambiente antigo e aconchegante da biblioteca. A moça era loira platinada e estava usando um vestido branco com paetês. Estava bem maquiada e as unhas das mãos e dos pés estavam pintadas com vermelho intenso. Seu rosto estava azulado. Tinha sido asfixiada com a faixa do próprio vestido. Maria, a empregada, correu para o quarto dos donos da casa, que ainda estavam dormindo, e gritou desesperada: "Tem um corpo na biblioteca!" Dolores e seu marido, Coronel Barros, acordaram atordoados. Tinham ouvido direito? Um corpo na biblioteca? Ficaram desconcertados? Vem comigo que neste episódio de Enredei vamos conhecer o perturbador caso do livro Um Corpo na Biblioteca, de Agatha Christie. Oi, gente, bem-vindos ao Enredei, o podcast com histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas no estilo de true crime. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Aqui, mergulhamos nas profundezas escuras e cheias de mistérios de autores como Agatha Christie, Edgar Allan Poe e muito mais. Reservem seu lugar na cena do crime, enquanto exploramos as reviravoltas tortuosas das investigações policiais. Em cada episódio, desvendaremos os segredos escondidos nas páginas dessas obras literárias. A ideia deste podcast nasceu da minha paixão por estes livros, que serão adaptados por mim em um formato mais atual e irão pouco a pouco revelar a solução de cada crime. Espero que vocês gostem tanto ou mais de mergulhar nestes mistérios quanto eu. E lembrem-se, em cada conto de assassinato, mistério e suspense, nada é o que parece. No episódio de hoje, vamos desvendar o desconcertante caso do livro de Agatha Christie, Um Corpo na Biblioteca, publicado em 1942. É o segundo romance com a personagem Miss Marple. Agatha Christie criou dois detetives completamente diferentes, mas igualmente eficientes que atuavam nas tramas de seus livros. Hercule Poirot, ou Herculano Pontes, como tenho chamado nos episódios de Enredei, e Miss Jane Marple, que vou chamar de Jeanette Marple, nos episódios em que ela aparecer. Estes dois personagens ficaram mundialmente conhecidos. Poirot era um ex-policial belga que solucionava crimes usando sua massa cinzenta e método. E Miss Marple, uma senhora idosa de um pequeno vilarejo no interior da Inglaterra que usava seu conhecimento do comportamento humano para descobrir os culpados dos crimes que de alguma forma esteve envolvida. Miss Marple aparece em poucas histórias e livros se comparada a Hercule Poirot, mas com certeza tem sua relevância e conquistou muito o coração dos fãs. Para quem já ouviu outros episódios com casos dos livros de Agatha Christie, já conhecem um pouco da história dela e podem avançar o áudio. Mas para quem chegou agora no Enredei, Agatha Mary Clarissa Christie nasceu em 15 de setembro de 1890, na costa de Devon, na Inglaterra, e morreu em 12 de janeiro de 1976. Seus livros venderam centenas de milhões de cópias em inglês, além de mais algumas centenas de milhões em línguas estrangeiras, totalizando mais de 4 bilhões de exemplares. Agatha Christie foi pioneira ao fazer com que os desfechos de seus livros fossem extremamente impressionantes e inesperados, sendo praticamente impossível ao leitor descobrir quem é o assassino antes do final do livro. Ela é uma das minhas autoras preferidas, e a própria Agatha Christie foi protagonista de um caso bem esquisito na vida real. Eu contei essa história real em um episódio extra, chamado O Desaparecimento de Agatha Christie. Se não ouviu ainda, ouve que vale a pena. Dito isso, vamos para alguns recados importantes. Este podcast é uma adaptação livre baseada no livro Um Corpo na Biblioteca e não é uma reprodução exata do conteúdo original. Embora ao fazer esta adaptação eu tenha me esforçado para fazer jus à obra,
existem diferenças significativas na trama, nos personagens e nas configurações desta adaptação. As tomadas de decisões artísticas e narrativas foram feitas com o objetivo de criar um produto que respeite o espírito da obra original e, ao mesmo tempo, ofereça algo novo e emocionante aos ouvintes. Além disso, a adaptação não foi endossada ou aprovada pelos detentores dos direitos autorais do livro, já que é uma obra em domínio público, e eles não são responsáveis pela adaptação ou por qualquer parte do seu conteúdo. Os crimes descritos neste podcast são ficcionais, ou seja, não são crimes reais. Por isso, contém spoilers das obras que serão narradas aqui. Os nomes dos personagens foram trocados por nomes em português, para facilitar o acompanhamento e evolução de cada um durante a história. Recados feitos, bora pra história! Era uma vez... Brincadeira, gente! O coronel aposentado Barros e sua esposa Dolores eram um casal de meia-idade muito conhecido e respeitado na região onde moravam, Santa Maria do Campo. Apesar de ser uma pequena cidade, a alta sociedade da Inglaterra estava representada ali. Era como uma Alphaville, Tamboré ou Granja Viana, para quem mora aqui em São Paulo e sabe do que estou falando. Para quem não é de São Paulo, são aqueles condomínios fechados com casas grandes, ricas e bem seguras. Os Barros tinham uma bela mansão em um terreno grande, com piscina, um lindo jardim que era o orgulho e a alegria de Dolores, uma senhora biblioteca com estantes de livros do chão ao teto, uma lareira com um tapete de urso na frente, poltronas confortáveis e luz indireta. A biblioteca era o ambiente preferido dos Barros para tomar um drink antes do jantar e depois um delicioso chá antes de dormir. A mansão tinha ainda 2 escritórios e algumas suítes, a principal ocupada pelo casal, os donos da casa. O casal tinha uma vida bem confortável, viajava pelo mundo e participava ativamente da administração do clube da cidade, ajudava nas ações da igreja e estava sempre presente em jantares e festas dadas pela sociedade. A mansão tinha um mordomo, 2 empregadas, uma cozinheira, um motorista e 2 jardineiros que cuidavam de tudo. E foi uma das empregadas que entrou naquela bendita manhã na biblioteca e encontrou o totalmente inesperado e macabro, o corpo de uma jovem deitado sobre o tapete de urso em frente à lareira. Enquanto a mansão tinha sua rotina matinal totalmente quebrada, a manhã começava preguiçosa em Santa Maria dos Campos, ou assim pensaram seus antigos e conhecidos moradores. Na casa de uma das senhoras mais respeitadas e conhecidas no pequeno vilarejo, o telefone começou a tocar cedo demais, o que incomodou muito Janete Marple, que achava uma grosseria alguém ligar para a casa de alguém antes das 9 da manhã. Ela ficou tentada a não atender, o que poderia ser tão urgente, mas a curiosidade levou a melhor e ela atendeu a ligação. E ficou estarrecida ao ouvir a voz de sua grande amiga Dolores, pedindo para que ela fosse imediatamente para sua casa. E por quê? A razão a deixou ainda mais espantada. Um corpo foi encontrado na biblioteca de sua amiga. Agora, gente, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a Janete, ela era uma senhora de mais de 70 anos, muito perspicaz e observadora, que morava sozinha em uma bela casa na cidadezinha de Santa Maria do Campo. Nunca se casara e tinha apenas um sobrinho, Raymond West, famoso autor e poeta que, por causa do dinheiro que ganhava com suas obras, sempre que podia, mandava sua tia em viagens de férias, onde ela sempre se envolvia em crimes. Raymond também era membro do Clube das Terças-Feiras, que está em outro livro de Agatha Christie, O Clube das Terças-Feiras e Outras Histórias. Vai aqui uma resenha que encontrei na Amazon.com. No pequeno vilarejo de St. Mary Mead, um grupo de amigos se encontra todas as terças-feiras para compartilhar casos curiosos e histórias de mistério. Por intermédio de seu sobrinho Raymond, que é escritor de romances policiais, Miss Marple acaba participando desses encontros. Recebida inicialmente com certo descaso, afinal, como a senhora solteirona do interior poderia saber sobre crimes, ela demonstra a cada história toda a sagacidade que adquiriu observando a natureza humana na aparentemente pacata cidadezinha. Nos 4 contos que compõem este livro, Agatha Christie elabora os mais surpreendentes enigmas, desafiando Miss Marple e o leitor a solucioná-los.
Quem sabe, em alguns episódios extras, eu não conto para vocês essas histórias. Agora, voltando para nossa história. O coronel ligou diretamente para o chefe da polícia, que chegou em pouco tempo à cena do crime. Um pouco antes, Janete Marpo tinha chegado à mansão para acompanhar os acontecimentos e descobrir o assassino o mais rapidamente possível, com a desculpa de tomar um café e apoiar a amiga neste momento tão bizarro. Janete era conhecida no vilarejo e até mesmo pela polícia local por resolver pequenos mistérios e crimes cometidos na região, através de sua observação do comportamento humano, que se repetia muitas e muitas vezes, com nomes diferentes e em lugares diferentes, mas o comportamento era o mesmo. E assim permitia que, com algumas comparações e um olhar astuto, a velha senhora chegasse à verdade e aos culpados. A polícia e o médico legista trabalharam rapidamente para preservar a cena do crime e remover o corpo. Em poucas horas já se sabia que a jovem tinha morrido entre 10 e meia-noite da noite anterior, sufocada e sem sinais de ter resistido ao ataque, o que era estranho. Uma jovem como ela teria lutado. Quando o corpo da jovem foi encontrado na arrumada e pacata mansão do casal Barros, a cidadezinha ficou empolvorosa. E a notícia se espalhou rapidamente. Onde há fumaça, há fogo. Quem seria esta jovem e como os Barros a conheciam? Seria a amante jovem do coronel? Uma filha nascida fora do casamento? Todos estavam muito desconfiados do envolvimento do coronel no caso. Afinal, por qual outra razão a moça estaria na mansão? E para aumentar o falatório, a moça lembrava muito outra jovem que estava hospedada na casa de Beto Borges, um jovem que trabalhava em um estúdio de cinema próximo, que fazia questão de afrontar e desafiar as velhas e um tanto rígidas tradições do interior da Inglaterra no meio do século passado. Ele dava festas barulhentas, frequentadas por pessoas jovens e artísticas e que não ligavam nada para as convenções sociais. Era vizinho dos Barros e os dois já tinham discutido algumas vezes. O coronel e Beto se odiavam. Como a polícia ainda não tinha pistas, resolveu bater à porta de Beto para ver se a loira, que era vista por lá, estava desaparecida. Qual não foi a surpresa quando foram atendidos exatamente por ela, uma bonita loira platinada, bem vestida e petulante, que estava bem viva. Como já estavam na casa, a polícia fez um rápido interrogatório com Beto, que não perdeu a oportunidade de insinuar que o coronel estava envolvido e que toda a pompa era uma fachada para esconder sua verdadeira natureza depravada. Para todos que conheciam mais profundamente o coronel, era bem difícil acreditar que ele estivesse envolvido, mas era preciso investigar e ter certeza. Dolores e seu interesse em descobrir a verdade era incentivada pela preocupação sobre o que a fofoca faria com a reputação do coronel. E para quem é fã dos livros de Agatha Christie, sabe que a autora sempre enfatiza como um crime que não é solucionado contamina com suspeita para o resto da vida os inocentes que de alguma forma foram arrastados para o cenário ou contexto do crime. Por mais absurdo que parecesse para os conhecidos do coronel e a própria polícia, que não encontrava conexões óbvias entre o crime e o dono da mansão, as pessoas no vilarejo e nas regiões próximas já tinham julgado e condenado o coronel. Com o passar do tempo e a falta de solução do crime, pouco a pouco o coronel deixaria de ser chamado para os eventos sociais, os amigos se afastariam e ele acabaria isolado e julgado de forma muito injusta. Era realmente preciso descobrir a verdade o quanto antes. Janete era uma senhora vivida que estava acostumada com a maldade humana e entendia perfeitamente bem o que essa eterna suspeita faria com um homem bom e decente como o coronel Barros. Bom, se a loira que pensaram ser a vítima estava bem viva, quem seria a moça então? A polícia foi atrás dos boletins de moças desaparecidas na região e em pouco tempo já tinha conseguido reunir as informações de duas delas, que se encaixava no perfil, uma dançarina e uma bandeirante. A bandeirante, no entanto, parecia ser jovem demais, apenas 16 anos, e não correspondia exatamente à descrição do corpo. A polícia foi então entrevistar as pessoas que registraram o boletim de ocorrência do desaparecimento da dançarina. O nome da desaparecida era Ruby Kelly. Ela trabalhava em um hotel prestigiado, requintado e muito bem frequentado, com toda a infraestrutura e uma programação extensa de entretenimento, com jogos de cartas, campeonatos, bingos e inclusive shows de dança,
todas as noites no salão principal. Ruby, junto com Raimundo Estrela, seu parceiro de dança e também professor de tênis no hotel, fazia 2 shows de dança por noite, e segundo o gerente do hotel, na noite anterior tinha feito o primeiro show e desapareceu antes do segundo. Sua prima Josefina tinha ficado extremamente irritada com o sumiço de Ruby. Tinha sido ela quem conseguira o emprego para a prima. Ela tinha vindo substituir Josefina, que tinha machucado o tornozelo em um acidente bobo, pouco antes do início da temporada. Josefina adorava seu emprego no hotel. Ela era mais que a dançarina do show. Também trabalhava como recepcionista e animadora nos jogos de cartas depois do jantar no hotel. Já tinha conquistado um certo status e estabilidade. O salário era muito bom, e para evitar que alguém viesse substituí-la e roubasse seu emprego, trouxe a prima para dançar. Era, portanto, a pessoa mais próxima da família da vítima, e foi chamada para reconhecer o corpo, o que fez com uma mal disfarçada raiva contida, que causou estranheza no chefe da polícia e em Marco, que junto com Dolores e o coronel estavam na delegacia acompanhando parte da movimentação que acontecia naquele momento sobre o caso. Curiosamente, não tinha sido Josefina quem registrara o desaparecimento da prima para a polícia. Tinha sido um hóspede, Carlos Jeremias, um homem mais velho, cadeirante, que estava hospedado no hotel há quase um mês com sua nora e seu genro e tinha o hábito de ficar uma boa temporada no hotel todo o verão, desde que ele tinha sido inaugurado alguns anos atrás. Carlos era um rico homem de negócios que tinha sobrevivido a uma tragédia horrível. Alguns anos atrás, sofreu um acidente de avião com sua família e perdeu a esposa, a filha e o filho, além de quase perder sua própria vida. Sua recuperação foi difícil e, infelizmente, Carlos nunca mais andaria na vida. Era um homem enérgico, autoritário e que tinha se cercado com o que restara de sua família, a esposa de seu filho, Adelaide, e o marido de sua filha, Marcos. O luto e o sofrimento uniu os 3, mas com o passar dos anos, Adelaide e Marcos, que ainda eram jovens, começaram a se curar e buscar seguir com a vida, coisa que Carlos sentiu, mas não aceitou nada bem. E durante este último verão, tinha se encantado com Ruby, uma jovem batalhadora, simples, sem refinamento, que poderia se beneficiar muito do dinheiro que Carlos acumulara. Ele queria adotar a jovem como sua filha e lhe dar uma nova vida. Foi ele quem percebeu e ficou extremamente preocupado com a falta de Ruby no segundo show da noite e chamou a polícia. Ao saber que Josefina reconheceu a prima como a jovem morta na biblioteca da mansão Barros, Carlos ficou devastado. Sua saúde era frágil e os médicos já tinham alertado que qualquer emoção muito grande e inesperada poderia ser demais para ele e o matar de repente. Não foi este o caso, ainda. Carlos exigiu falar com o chefe da polícia e saber mais sobre o que tinha acontecido. Assim que chegou a seu conhecimento que o corpo estava na mansão Barros, reconheceu o nome imediatamente. Ele conhecia o coronel Barros. Poderia até dizer que eram amigos. Que coincidência mais macabra. Toda essa situação estava muito esquisita. Carlos era muito influente e resolveu usar sua influência para pedir a ajuda de um grande amigo, Henrique Clemente, que fora chefe da Scotland Yard, que, para quem não conhece, existe mesmo na Inglaterra até hoje e é o nome da Polícia Metropolitana de Londres. A polícia estava passando muito tempo no hotel, entrevistando o chefe de Ruby, o seu parceiro de dança, Josefina e principalmente a última pessoa que viu Ruby viva. Seu nome era Jorge Bartolomeu, um jovem hóspede não muito bonito, mas bem de vida, que morava com a mãe e estava passando uns dias no hotel, e que demonstrou bastante interesse em Ruby, mas que não parecia ser correspondido por ela. Ele ficou muito nervoso ao ser entrevistado pela polícia e não foi muito preciso em suas respostas, o que não causou uma boa impressão nos investigadores, mas ao mesmo tempo ele não despertou o alarme nos policiais. Parecia mesmo atrapalhado e um tanto chato, mas não um criminoso. Impressão que se manteve mesmo depois, quando Jorge registrou um boletim de ocorrência, dando conta que seu carro, que estava no pátio do hotel, tinha desaparecido em algum momento na noite do crime. Carlos, seu amigo Henrique, Dolores e Janete se reuniram no hotel
Por incrível que pareça, Henrique conhecia Janete e já a tinha visto em ação. Trocando impressões sobre o caso, Henrique e Janete especulavam sobre o motivo com os outros dois. Havia a declaração de Carlos de que estava com um processo de adoção bem adiantado e que já havia avisado a Marcos e Adelaide que mudaria o testamento, deixando tudo para Ruby. Ninguém parecia entender o que tinha acontecido com um tão ajuizado Carlos. Ele era um homem de negócios de sucesso, sabia reconhecer segundas intenções. Então, como tinha caído tão facilmente no golpe da pobre menina indefesa? Ou assim pensavam todos que estavam à sua volta. A impressão que Ruby passava era de uma moça arrumada, mais do que bonita, um tanto vulgar e burra. Eu sei que falar assim hoje em dia não é nem um pouco politicamente correto, mas na época que Agatha Christie escreveu a história, foi assim que ela descreveu a moça algumas vezes. Mas, voltando à especulação do cabeça de Carlos, o dinheiro não podia ser o motivo, porque assim que os seus filhos se casaram, ele fez questão de doar uma grande quantia de dinheiro para cada um, para que eles usufruíssem ainda jovens de tudo que o pai construiu. O dinheiro, se bem empregado, devia estar rendendo até hoje. Além do mais, Adelaide morava com ele, que bancava tudo para ela e para o seu filho do primeiro casamento, que Marcos considerava como um neto. E é agora que acontece a primeira reviravolta da história. Mais um corpo é encontrado. Desta vez em um carro queimado em uma pedreira abandonada próximo ao hotel. A notícia caiu como uma bomba e mais uma vez deixou a todos estupefatos. O corpo carbonizado estava irreconhecível e o carro também. Foi preciso um exame mais minucioso do médico legista para conseguir descobrir alguma coisa sobre o corpo. Ele era um corpo de uma jovem, mais uma. Ao saber disso, Janete disse a Henrique e Dolores que só podia ser a pobre bandeirante desaparecida. E vocês sabem o que é uma bandeirante? Então vamos lá. O movimento bandeirante foi primeiramente desenvolvido para mulheres, como um programa feminino baseado no escotismo. E ele visa trabalhar os valores e a cidadania de crianças e jovens através da vivência da promessa e do Código Bandeirante. Os principais valores do bandeirantismo são amor, lealdade, verdade, respeito, solidariedade, companheirismo, responsabilidade, reverência, otimismo, coragem e postura ética. Lembram que eu comentei no início da história que havia duas moças desaparecidas? Ruby Kelly, um pouco mais velha, e Pamela Hughes, uma adolescente de 16 anos, que a princípio não parecia ter nada a ver com o caso. Pois bem, infelizmente tinha. Pamela tinha ido ao encontro de bandeirantes em uma cidadezinha próxima. Suas colegas disseram que estava normal e alegre, mas que ela não retornou para casa com as amigas. Ela disse a elas que iria passar em uma loja antes e pegaria o próximo ônibus. Os pais da garota chamaram a polícia no começo da noite, quando a menina não voltou para o jantar. Eles sabiam que tinha alguma coisa errada. Sua filha era bastante pontual e avisava sempre que fosse atrasar. É claro que eles ficaram incrédulos quando ouviram que a filha tinha sido encontrada morta em um carro incendiado no meio de uma pedreira abandonada. Quem teria raptado essa pobre menina e por quê? Havia muita maldade no mundo, como Janete sempre dizia. O que uma bandeirante adolescente tinha a ver com toda essa confusão? E foi Janete que começou a pensar num motivo. Ela acreditava que a menina tinha visto ou ouvido mais do que deveria. Ela deve ter passado perto do hotel na volta do encontro de bandeirantes que participou na tarde anterior e pode ter ouvido o plano para matar Ruby. Parecia a única explicação lógica. Mais tarde, a polícia confirmou que o carro incendiado era o carro desaparecido de Jorge Bartolomeu. De novo Jorge, o último a ver Ruby com vida e um dos poucos que tinha um carro e não tinha um álibi sólido. Mais uma vez, era preciso encontrar o culpado ou culpados o mais rápido possível. Janete Marco percebeu que as consequências do crime não ter sido solucionado ainda já estavam sendo sentidas pelo Coronel Barros, que ficou em casa enquanto a esposa e Janete estavam no hotel. E discreta, mas sistematicamente, tinha recebido diversos cancelamentos de eventos para os quais tinha sido convidado meses antes.
além do óbvio que acabara de acontecer com a morte da pobre Pamela, que por estar no lugar errado, na hora errada, tinha perdido sua vida de maneira tão cruel e ainda tão jovem. Pior, Janete tinha certeza que mais um crime ainda estaria por vir, se a polícia e ela não capturassem o assassino logo. O senso de urgência fez com que Janete resolvesse testar sua teoria, colocando um pequeno plano em prática. Ela precisava confirmar algumas suposições que vinha fazendo com as pistas que foi coletando durante seus dias no hotel e em suas conversas com a polícia e Henrique. De volta à sua casa em Santa Maria do Campo, Janete foi até a igreja e conversou na paróquia com a esposa do pastor. Mas na Inglaterra, a grande maioria da população é protestante e não católica, e é muito comum que as cidadezinhas pequenas tenham paróquias comandadas por pastores com esposa e filhos. A jovem esposa do pastor, que estava brincando com seu filhinho mais novo, um bebê que acabara de começar a engatinhar, recebeu Janete com alegria. Janete precisava de uma desculpa para bater na porta de uma determinada casa do vilarejo e pediu à esposa do pastor por uma causa beneficente que pudesse usar para justificar sua presença na porta da casa de... Adivinhem quem? Beto Borges. E foi isso mesmo que a emperdigada senhora fez. Usando o bazar beneficente que ia acontecer na outra semana, Janete tocou a campainha da casa de Beto, mas quem atendeu foi a bela loira platinada. Seu nome era Dina, e ela tratou Janete muito bem, até achar que a velha senhora estava atrás de fofoca, ao perguntar para Dina o que tinha acontecido com o tapete que ficava em frente à lareira da sala. Foi então que Beto chegou em casa, vindo do estúdio de cinema, onde estivera trabalhando toda a manhã. Janete pressionou e Beto confessou que na noite do crime, Dina e ele estiveram em uma festa onde beberam muito, acabaram tendo uma discussão e Beto voltou antes para casa. Ao chegar, encontrou o corpo de uma jovem em frente à sua lareira. Sem saber direito o que fazer e estando completamente bêbado, achou que seria engraçado pregar uma peça no coronel intrometido que era seu vizinho. Enrolou o corpo da jovem no tapete e deixou na biblioteca da mansão dos Barros. Depois, levou o tapete embora e jogou fora. Foi uma tremenda sorte que ninguém tenha acordado e pegado Beto enquanto fazia isso. Mas ele sabia que àquela hora da madrugada seria quase impossível que o coronel ou seus empregados estivessem acordados. Mistério do corpo na biblioteca? Resolvido. A primeira parte de sua teoria já tinha sido comprovada. O corpo de Ruby na biblioteca foi uma brincadeira sem graça de Beto. E para Janete, o corpo ter aparecido na casa de Beto fazia muito mais sentido. E sabem por quê? A polícia já tinha estabelecido que Beto conhecia Ruby. Ele frequentava o hotel algumas noites por mês e gostava de dançar. Janete também confirmou que ele era casado com Dina, apesar dos dois se negarem a contar isto no vilarejo. Poderia ter sido um assassinato para calar Ruby sobre um possível caso? Ou algo mais simples, como o medo de Beto de ser descoberto pela esposa em companhia de Ruby depois de uma briga? E agora vamos precisar voltar um pouco na história e falar um pouco mais sobre algumas pessoas que trabalhavam e outras que eram hóspedes no hotel. Retomando este cenário, já sabemos que o hotel contratava pessoas mais jovens e talentosas para entreter e fazer companhia aos hóspedes, principalmente os hóspedes mais jovens que estavam cuidando de pessoas mais velhas de sua família. Era o caso de Adelaide Jeremias, que fazia aulas de tênis com Raimundo Estrela quase todas as tardes, o que levou a uma leve paquera entre eles. O mesmo acontecia com Josefina, que cuidava do salão de jogos todas as noites, e era responsável por fazer os pares e escolher os jogadores das mesas, levando em consideração o perfil de cada um, para que todos pudessem se divertir ao máximo e em boa companhia. Além disso, Raimundo e Josefina ainda faziam os números de dança, e também dançavam com os hóspedes que quisessem ou estivessem solitários durante a noite. Como eu já contei, Josefina torceu o tornozelo e era papel de Ruby dançar os números e também dançar com os hóspedes como Jorge. Eu não sei se vocês já viram o filme Dirty Dancing, Ritmo Quente, aquele em que o Patrick Swayze é responsável por dar aulas de dança para os hóspedes e também de fazer algumas apresentações à noite. É um filme bem famoso. E se vocês já viram, vão entender, porque era exatamente assim que Josefina, Ruby e Raimundo faziam. E é claro que os três
estavam bem interessados em conhecer pessoas ricas que quisessem namorar e quem sabe até casar com um deles, e assim tirar a sorte grande, fisgando um milionário. Ruby tinha conseguido enfeitiçar Carlos Jeremias e estava com a vida ganha, mas ela claramente entrou no caminho de alguém que precisava do dinheiro de Carlos e para quem a adoção e mudança do testamento era um duro golpe e um inconveniente que deveria ser eliminado. E quem seriam as pessoas que mais se beneficiariam da morte esperada de Carlos, que tinha saúde frágil e que os médicos diziam estar nas últimas faz algum tempo? Bem, acertou quem pensou em Adelaide e Marcos. E apesar da falsa ideia de que eles não precisavam do dinheiro de Carlos porque tinham recebido grandes quantias ao se casarem com os filhos dele, uma pequena investigação conduzida pela polícia descobriu que os dois estavam falidos. Marcos porque era um viciado em jogos, bebia demais e perdeu sua fortuna quase que totalmente antes mesmo de sua mulher morrer. A pobre mulher morreu sem saber sobre isso. E Adelaide porque seu marido, o filho orgulhoso de Carlos, queria provar que tinha tanto talento quanto o pai para lidar com o dinheiro e o mercado de ações. Mas infelizmente não sabia nada sobre o tema e também perdeu quase todo o dinheiro que ganhou do pai. Carlos não sabia de nada. Os dois agregados esconderam essa parte dele. Adelaide porque queria preservar a memória de seu marido, o filho amado e morto de Carlos. E Marcos não queria admitir a derrota e nem pedir ajuda do sogro. Afinal, não havia nenhuma obrigação moral ou familiar de Carlos para com Marcos. A situação da família Jeremias era bem delicada. Carlos se agarrava às pessoas que tinham tido a ligação mais forte com seus filhos, na tentativa de manter a memória deles viva. E o genro e a nora fizeram este papel com dedicação e cuidado por anos. Mas os dois eram jovens ainda e poderiam refazer suas vidas. E o peso imposto por Carlos começou a ficar insuportável. Marcos tinha lá suas aventuras e namoradas, escondido de Carlos, o que não deixava de ser triste. Um homem adulto, viúvo, que precisava se esconder do sogro. De qualquer forma, a coisa desandou quando Adelaide começou a vislumbrar a oportunidade de se casar de novo nesse verão. Mas ao mesmo tempo continuava com medo de confrontar o sogro. Carlos, que apesar de tudo não era bobo, sentiu este movimento sutil da parte dos dois e se ressentiu, o que fez com que ele se jogasse nessa aventura de adotar uma jovem desconhecida e a quem ele sentiu que podia controlar melhor. Mas ele estava enganado. Ruby viu sua oportunidade. No entanto, era jovem e também encontrava maneiras de fugir de seu controle. Fato é que existia motivo para Adelaide e Marcos se livrarem de Ruby. O álibi dos dois, no entanto, parecia sólido. Se este era o caso, só podia existir um ou uma cúmplice. Mas quem? Segundo a navalha de Ockham, a resposta mais simples, óbvia, geralmente é a verdadeira. Ou seja, quem tinha um motivo mais forte deve ser o culpado. Mas o que é a navalha de Ockham? Formulada pelo filósofo medieval Guilherme de Ockham, a lei da parcimônia é um princípio solucionador de problemas que, em sua formulação mais simples, dirá que entre duas teorias com iguais resultados, que explicam ou preveem os mesmos fenômenos, devemos sempre escolher a teoria mais simples. Voltando ao caso, dos dois suspeitos que tinham um motivo forte para eliminar a ameaça de Ruby, e ainda de quebra conseguir antecipar a morte de Carlos devido ao choque da notícia da morte da moça, Marcos era o mais provável. Por quê? Bem, ele era conhecido por ser muito direto. Tão direto que na maioria das vezes beirava a total grosseria. Suas opiniões nada agradáveis sobre Ruby eram de conhecimento de todos que estavam no hotel ou se relacionavam com ele. A única exceção era Carlos, para quem Marcos fingia descaradamente. Além disso, em uma das várias conversas que Janete e Dolores tiveram no hotel com a família Jeremias, ficou claro que Marcos já tinha voltado a ter relacionamentos amorosos, o que também poderia facilitar a questão do cúmplice. Dito isso, vocês estão sentados? Preparem-se, porque agora vem mais uma reviravolta, e aposto que vai surpreender vocês, tanto quanto a mim. Marcos tinha se casado novamente, escondido, claro, mas Janete, nossa doce velhinha bisbilhoteira, tinha descoberto com quem? Adivinhem.
Josefina, prima de Ruby. E como Janete descobriu? Elementar, meus caros. O comportamento de Josefina desde o começo do caso parecia muito estranho para Janete, uma astuta observadora do comportamento humano. Josefina parecia brava e incomodada com a prima, e não preocupada como a princípio deveria estar. Além disso, em diversas ocasiões, quando todos estavam conversando no hotel, Janete percebeu olhares lânguidos entre Josefina e Marcos. Estes indícios parecem pequenos, mas quem nunca pegou um olhar diferente sem querer entre duas pessoas no trabalho, ou na escola, entre amigos, e sentiu que tinha mais alguma coisa ali? E depois de algum tempo, veio a saber que essas pessoas estavam namorando. Então, todos nós já tivemos essa sensação, não é? Outro ponto que despertou a suspeita em Janete foi a personalidade dos dois, de Josefina e Marcos. Eles eram sobreviventes. Demonstravam ser o tipo de pessoa que faria de tudo para manter uma vantagem conquistada, como um ótimo emprego no hotel, no caso de Josefina, ou uma situação financeira herdada de família, como no caso de Marcos. O timing dos crimes também chamou muito a atenção. O processo de adoção legal de Ruby estava quase finalizado, e só a família próxima sabia que Carlos tinha chamado o advogado para refazer o testamento um dia antes da morte de Ruby. Ironia do destino. Bem Ruby, que Josefina chamara para não perder o emprego no hotel, já que não poderia dançar pela temporada toda, quase roubara a herança tão aguardada de seu novo marido. Era preciso tomar uma atitude rápido. Os dois planejaram então o assassinato de Ruby, com riqueza de detalhes. Era preciso criar um álibi para Marcos e criar pistas que levassem a polícia para um culpado, que os dois escolheram a dedo. Beto Borges era o estranho no ninho da região. Sua atitude provocadora fez com que criasse muitos inimigos nas redondezas, e ele era desaprovado publicamente pelas autoridades e os velhos moradores do interior. Os dois criminosos usaram a proximidade de Beto com o meio artístico para criar a armadilha perfeita para a pobre Pamela. Dias antes do crime, Marcos encontrou a jovem na tal loja que gostava tanto de frequentar e facilmente a convenceu de que poderia ter uma oportunidade como atriz, se comparecesse no dia combinado para fazer um teste de câmera com maquiagem e vestido. Se por acaso Pamela contasse a alguém, todos pensariam que tinha sido Beto. E por que Pamela? Os dois precisavam criar a ilusão que a morte de Ruby aconteceu mais cedo na noite do crime e garantir assim álibis sólidos. E foi aí que a pobre Pamela entrou. Ela foi maquiada, vestida e sedada por Josefina. Pamela tomou um refrigerante com tranquilizantes, durante o tempo que era maquiada por Josefina. E ela foi morta e colocada na sala da casa de Beto. Sim, gente, o corpo na biblioteca nunca foi de Ruby, e era na verdade de Pamela. Outro plot twist. Como? Bem, a única pessoa que reconheceu o corpo encontrado na biblioteca foi Josefina, lembram? Josefina era a parente mais próxima. Não havia por que duvidar do que dizia. Depois, o corpo de Ruby foi encontrado tão queimado que foi impossível fazer o reconhecimento. E os dois criminosos foram bem espertos. Alguns documentos de Pamela e alguns de seus objetos pessoais foram encontrados próximo ao carro, o que fez com que todos aceitassem que era Pamela. Com o horário do crime estabelecido bem antes naquela noite, tanto Josefina quanto Marcos tinham álibis sólidos e comprovados, já que os dois foram vistos por muitos hóspedes do hotel no salão principal, jogando e dançando durante todo o período entre 10 e meia-noite, que foi estabelecido pelo médico legista. Mais tarde, a dupla matou Ruby, que tinha sido drogada antes do primeiro show, e que desmaiou em seu quarto pouco tempo depois, quando foi fazer a troca de roupa. Colocaram o corpo no carro de Jorge, que foi roubado por eles, levaram até a pedreira, onde colocaram fogo na tentativa de destruir provas e confundir a polícia, o que deu certo por um tempo. Todas essas provas eram circunstanciais, ou seja, provas que se baseiam em indícios e deduções, mas que não têm evidência física que ligue sem sombra de dúvida os criminosos ao crime. Esse tipo de provas acaba sendo muito comum na maioria dos casos policiais dos livros, e é aí que entra quase sempre o arriscado plano de fazer com que os culpados se incriminem, provocando-os a cometer um novo crime que neste ponto será monitorado e evitado pelos nossos detetives heróis.
E foi exatamente isso que Jeanette propôs com a ajuda de Henrique. Eles armaram uma armadilha. Carlos faria uma nova mudança no testamento. Agora deixaria tudo para uma organização sem fins lucrativos. Ele chamou o advogado para uma reunião no dia seguinte. Josefina e Marcos precisavam impedir a qualquer custo. Muita coisa estava em jogo. Eles então prepararam um veneno que Josefina injetaria em Carlos em algum momento na madrugada, depois de invadir o quarto dele, e prepararam cuidadosamente um álibi para Marcos, que deveria fazer uma curta viagem naquela noite. Josefina foi pega no momento exato em que invadiu o quarto, vestida toda de preto, na calada da noite, com uma seringa na mão. Caso solucionado. Os 2 criminosos foram presos, julgados e condenados. Jeanette foi mais uma vez reconhecida e celebrada pela amiga, as pessoas no vilarejo e a polícia, inclusive o renomado e conhecido Henrique Clemente. E é claro que todo este caso fez com que Carlos repensasse suas ações, questionando como se deixou levar tão longe por Ruby e resolvendo que já era hora de seguir em frente, com um luto que estaria sempre em sua vida, mas de uma forma um pouco mais controlada, e começou a vislumbrar um futuro investindo em sua relação com um quase neto. Afinal, o filho de Adelaide era um bebê quando ela se casou com o filho de Carlos, e além disso, apoiando Adelaide, que em pouco tempo se casou novamente. Tudo acaba bem quando termina bem. E gente, uma dica. Tem uma série com poucos episódios na Amazon Prime chamada Miss Marple. O primeiro episódio da primeira temporada é sobre este crime que contei neste episódio. Se assistirem, deixem seus comentários aqui nas plataformas de podcast ou mandem uma mensagem no Instagram, @enredeipodcast. Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais. Lembrem-se que esta é uma adaptação livre da obra literária Um Corpo na Biblioteca. Este livro está em domínio público e pode ser baixado gratuitamente em diversas plataformas da internet. Eu recomendo para quem ainda não leu, que sempre conheça a história original. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste em suas redes sociais ou envie diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se você preferir, pode ouvir também no YouTube. Se puder, avalie e seja membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história.